Graças e a paz, irmãos, amém? Amém. Eu sempre não canso de dizer e sempre falo isso. E vou dizer essa palavra toda vez que Deus nos dá a oportunidade de chegar até aqui. Deus é bom. A bondade de Deus, como diz o salmista da Bíblia, não vem. Sem dúvida não, mas eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2. 2? Vamos dar um rolezinho hoje aqui na Bíblia, viu, galera? Efésios 2? Capítulo 2. Efésios capítulo 2. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Aleluia. Grandes são as suas obras. Antes de tudo, eu queria dizer o seguinte, que o sacrifício que foi feito na cruz foi uma atitude da graça de Deus. Para alguns que já entendem, para aqueles que estão aqui e ainda não entendem, a palavra graça significa favor do qual você não merece. É como eu chegar para você e pedir, Jonete, Deus sabe que eu sou um cara, não trabalho retado, mas eu estou descalço, ele tem duas sandálias, agora assim pulso, ao banco está descalço. Atrapalhado, é vontade doida, mas eu vou abençoar. Toma, Romano. Ele viu a minha necessidade. É isso que Deus fez. Ele viu a nossa necessidade, a nossa pobreza, e não podemos se aproximar dele. Eu queria que você pedisse todo, deixasse para trás toda a conversa, toda a brincadeira, porque a palavra aqui vai ser para a sua edificação. Amém? Amém. Então, esse foi o propósito de Deus. Enviar a Cristo para que o que vai ser lido aqui pudesse acontecer em nossas vidas. Amém? Me acompanhe na leitura. Diz assim, ó. Versículo 1, capítulo 2 de Efésios, diz algo bem interessante, que é assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Certo? Está aí, dá para entender, né? Amém. Em que em outro tempo andasses segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Capítulo versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, certo? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira, filhos da desobediência, filhos da consequência que ia ocorrer com nossas vidas se nós aceitarmos Jesus, ou seja, da indignação de Deus. Filhos da ira, como os outros também, como aqueles que não têm a Cristo. Vamos começar agora. Mas Deus, que é riquíssimo, ou que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Presta atenção nessa palavra, por favor. Louvado seja Deus. Aleluia. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, em nossos defeitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha que maravilha. Dá para entender nessa noite. Eu queria que você entendesse que a graça de Deus, o favor de Deus manifestado por meio de Jesus às nossas vidas, ele não veio num momento de nossa bonança. Ele veio na maior dificuldade que você teve e temos na nossa vida. Quando você está de boa, também é a graça de Deus. Mas quando Deus ele enviou Jesus para que pudesse vir a esse tempo, no tempo dele, a derramar o seu sangue na cruz, foi para que ele nos desse a possibilidade de sermos aceitados por ele. Está entendendo? Diga amém? Amém. Ele nos deu a possibilidade de sermos aceitados, porque antes andávamos segundo o curso desse mundo. Quando está falando mundo, gente, não está falando isso. O planeta, a Terra. O planeta, ele é vivo sim, mas ele não toma decisões inteligentes como eu e você toma. Porque Deus diz o quê? Dominar sobre toda a Terra. Não foi isso? Então vamos dominar sobre a Terra. Mas na medida que um dia Adão e Eva deu legalidade às palavras de Lúcifer, ou seja, de Satanás, não é Satanás, criou-se dentro do homem a desobediência. Ao que é a desobediência, a Bíblia diz que houve um afastamento. Mas Deus, como é bom, eu queria que você prestasse atenção no que eu vou ler aqui em Efésios capítulo 1. Não precisa abrir não. Mas aqui no versículo 3 diz assim, ó: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos
Espírito com o qual nos abençoou, presta atenção, com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Amém. O qual nos abençoou, então, ou seja, não é agora. Já veio de lá. Vou ler mais uma vez para você entender a visão. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, ou seja, está na situação do passado, como já aconteceu, certo? Com todas as bênçãos, ou seja, em outras Bíblias dizem todas as sortes de bênçãos. Toda sorte de bênção. De todas as sortes de bênçãos, de todo tipo de bênção. Então você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Glória a Deus. Então, o que Jesus fez só totalmente nos deu a possibilidade de se aproximar de Deus por conta do seu sacrifício na cruz. Porque, eu vou continuar aqui. Porque se ele não tivesse vindo, eu e você não teria condição nenhuma de existir nessa geração. Sabe? Eu e você não teria condição nenhuma de ser um participante das alianças e das promessas. Porque, na verdade, se você dá para entender, Deus ele não poupou o seu povo. Não, Jesus ele não poupou a sua genealogia sanguínea, que eram os hebreus, os israelitas, os judeus, os arianos, essa galera toda da parte de Judá. Né? Ele não poupou. A Bíblia disse que, pelo apóstolo Paulo, que ele rejeitou o seu povo para que pudesse esse evangelho, essas boas novas, chegassem a nossas vidas. Sabe? O sacrifício na cruz, ele foi derramado, o seu sangue, para que pudesse alcançar essas vidas. É tanto que eles disseram assim: o que faremos com ele? Crucificam! Cairá maior peso sobre nós do que em vós. Jesus confirma assim: o maior pecado tem aquele que não colocou em sua mão. Sabe? Ou seja, Deus não poupou o seu povo. Jesus Cristo, ele não poupou nem a sua própria genealogia, nem o seu povo, nem o seu povo biológico, sanguíneo, que eram os judeus, os hebreus, essa galerinha toda lá atrás, que hoje ainda vivem na velha aliança. Né? Ele não poupou para que eu e você nessa geração pudesse ser alcançado por esse favor. Porque o próprio Moisés ele falou assim: eis que vos porém se une com um povo que não é o meu povo, que serão chamados o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Deus estava falando na época da gente. É isso? Deus ele já estava dizendo. E quando Jesus veio, ele veio para isso. Ele: arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Ele estava falando não só para os judeus, não. Porque quando chegou o tempo dos gregos procurarem a Cristo, João e Filipe veio correndo e falou para Jesus: Jesus, eis que os gregos procuram a Cristo. E Filipe chegou a Jesus: querido, o pessoal da Grécia te procurou. Aí falou: ó, está chegando a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ele não estava avisando a consequência que ele ia passar de uma coisa que ele não fez, ele não estava nem aí, velho. Jesus não estava nem aí, sabe? Jesus não estava preocupado que ele ia sofrer na carne, que ele ia apanhar, que ele ia ser cuspido, que ele ia ser pregado. Ele estava visando a sua recompensa. Eis que ele falou: eis que vos darei todas as nações. Ele mesmo diz: meu Pai me deu tudo por escravo dos meus pés. Ou seja, ele me deu a mim todo o poder, porque meu Pai é acima de mim, só não a ele. Eu sou superior, mas ele me deu, por sua vontade, todo o poder. Eu domino sobre tudo. Jesus ele domina sobre todas as vidas e todas as situações, tanto nos céus como na terra. Porque ele mesmo diz: meu Pai é maior do que eu. E meu Pai me ama, porque eu faço tudo o que agrada. Ou seja, ele não estava nem aí, velho. É verdade. Ele não estava nem preocupado se seria. Ele sabia que o bagulho ia mudar para ele. Falando a nossa linguagem. Ele sabia que a situação ia ser difícil. No Getsemane, quando ele estava lá no jardim, ele falou: Pai, se possível, observe Se possível, afaste de mim esse com cálice. todo entendimento do seu coração. Diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, ele está dizendo assim: olha, velho, é o seguinte, pai. Olha a nossa linguagem, né? Vou titular aqui que fala isso. Sou ser humano, estou sabendo que vai rolar. O bagulho vai ser doido. Eu vou apanhar pra caralho por causa dessa galera. Eu sei que vai ser um sofrimento que
A Bíblia nos explica, os historiadores, que até os seus sócios estão no sangue. Imagina o pânico desse cara. É pior do que o cara botar uma grama de pedra no cachimbo e foi pior do que isso aí. Só que ele se equilibrou, porque ele sabia. E após ter acontecido, o Judas beijar o seu rosto, aí, amigo, cai o filho do homem, coisa velha. Aqui procurais! Aí, a Bíblia diz que a galera toda caiu no chão, não foi isso? Só o poder da palavra do cara. Mas ele veio para isso. Ele sabia que depois de ali, o bagulho ia mudar até chegar à casa de Caifás. Até chegar lá, Jesus viu Paulo e ao ter levado essa sacudida toda, ele já tinha visto isso no Getsemane. Ele viu, porque ele também era Deus, além de ser homem, ele era Deus. Só que ele não usurpou do seu poder como um todo-poderoso. Ele se submeteu às nossas fraquezas, sentindo os mesmos desejos. Os mesmos desejos, eu falo que tem homem aqui, os mesmos desejos de mentir, de enganar, de roubar, de comer uma negra, de se masturbar. Ele passou por tudo isso. Embora ele fez o que Paulo disse, que todas as coisas me são listas. Está tudo a pá da minha mercê. Mas ele, puxa, qual foi? Eu sei o que eu vou ganhar em cima. Eu sei onde meu pai vai me colocar. É tanto que lá em João ele fala assim: leva-me, Senhor, para a glória da qual eu tinha antes. Olha que onda, velho. Naquela época ele já era o criador dos céus e da terra, porque ele mesmo disse que tudo que sempre foi feito sem mim não existe, tá ligado? Então, se tudo que sempre foi feito sem ele não existe, mesmo assim ele já era o rei dos reis, só que agora ele foi bem mais nomeado ainda. Senhor do Senhor, porque ele sofreu a nossa morte e ressuscitou a você. Ele veio e disse assim: ó, ninguém tem amor como eu tenho, para dar a sua vida pelos seus amigos. É o amor de Cristo. Vamos continuar aqui, vamos continuar a ideia, vamos botar em Efésios capítulo 2. Aí diz assim, ó, versículo 4. Como também nos elegeu, versículo 4 do capítulo 1, nos elegeu nele antes do fundamento do mundo. Aqui esse mundo está falando da criação da terra, tá ligado? Ele já tinha nos escolhido antes da criação do mundo. Assim, para que fossemos separados, irrepreensíveis, aceitáveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Sabe? Antes que tudo fosse criado, ele já tinha predestinado em si para fazer o ser humano. Deus já tinha bolado dentro do seu entendimento, segundo o conselho que existia nele mesmo. Sabe? Ele desejou em Cristo de nos fazer os seus filhos. Olha que maravilha. Dá para entender? Então é por isso que ele sabia que quando um homem ia pecar, que de fato o homem ia pecar, o pecou, porque Satanás ele já tinha a estratégia exata de derrubar o ser humano. Deus viu. Deus sabe todas as coisas que eu e você sozinho não consegue. Verdade. Até hoje a gente vacila. Né? Hoje. Satanás engana os maiores homens do mundo. Do mundo. Presidentes, senadores, essa galera toda. Sabe, Jesus disse: o mundo jaz no marido. Quando ele falou assim: o mundo jaz no marido, a condição de raciocínio, a alma do homem já foi corrompida pelo pecado. É por isso que a Bíblia nos ensina que ele condenou o pecado na carne. Não está falando sobre esse pecado. Isso aqui só se move se sua mente mandar. Quando você dorme, se a mente apaga, se o corpo se move? Não. Então o corpo ele só se move porque tudo que nós fazemos conscientemente. Ah, não, foi um acidente, não existe. Deus sabe que você vai vacilar. Claro, ele sabe, pô, vamos acabar, vou embora. Mas eu amo. A bola vai vacilar, mas eu amo. Eu paguei um alto preço, eu não vou deixar esse cara para fora. Ele é meu. Ou seja, cada um de vocês é dele. É verdade. Glória a Deus. Agora vamos aqui para o capítulo 2. Quem estiver aberto, é avisando que eu vou dizer aqui agora. Mas, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça foi salvo. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo,
Aí o apóstolo Paulo fala assim para confirmar essa palavra. E nos fez assentar nos lugares celestiais em aquele que está em Cristo. Nova criatura É o é. assassino muda. Tá ligado? A sua mente não muda. Por quê? Porque a partir do momento que eu e você conhecemos a Cristo, temos em nós o testemunho de Deus. E pelo Espírito Santo, que pelo sacrifício da cruz foi feito por Jesus Cristo, e no fundo ele foi glorificado, como foi acabado de ler aqui em Atos 2, a exceção do Espírito, ele testifica em nós o sacrifício do poder. Lembre-se uma coisa, o Espírito Santo de Deus ele não veio para glorificar a si mesmo. Porque ele veio cumprir a vontade de Deus. Na verdade, ele representa duas pessoas, a de Cristo e a de Deus dentro de você. Quem quer dizer amém? Amém. Então o que acontece? Quando ele está aqui, Jesus fala assim: eis que vos enviarei o Consolador, que não vos deixarei órfãos. Ele é a verdade. É o Espírito da verdade, porque ele é a verdade. Ele vai testificar de mim, ó. Ele vai falar de mim. Ele vai todo o tempo lhe fazer lembrar de mim, porque ele vai receber o que é meu. Dá para entender isso? O sacrifício que foi feito na cruz foi para esse propósito, de que eu e você somos pertencentes a Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém. Eis que vos darei a ti todas as nações. Todos Jesus. Então você é de Jesus. Então a partir do momento que temos esse entendimento, a nossa função, somos falhos, nós pecamos. O nosso testemunho, muitas vezes, porque falamos, pois Deus fez aquilo na minha vida, e nós nos gloriamos, que eu passei por isso, eu fiz aquilo, nada. O que vale é Cristo. Amém. Porque eu e você uma hora vai falhar. E eu e você uma hora vai pecar. Ah, eu passei por isso, foi difícil. Tudo bem, glória a Deus. Mas não se apreguine no que você fez, ou o sacrifício que você fez, ou o tempo que você levou de oração. O que vale é o que Jesus Cristo fez na cruz. Amém. É forte. Porque Você pode, dentro da sua explanação, ler de novo em Efésios 2, capítulo 8, e dar mais uma explanada sobre esse texto. versículo 8. Não, capítulo 2, versículo 8. Está dentro da sua colocação. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pronto, vou chegar lá. Deixa eu chegar lá, porque eu estou aproximadamente. Então, a partir do momento que você passamos a acreditar, você guarda dentro de você o testemunho de Deus. Vós sois minhas testemunhas. Ou seja, você vai ser testemunho de você mesmo. Não. Por quê? Porque, na verdade, o que nós fazemos ou deixamos de fazer, uma hora aí você vai decepcionar. Então, Jesus ele não se apoia no seu testemunho. Ele se apoia no testemunho dele dentro de você. Sabe? O que Jesus Cristo fez na cruz foi para nos dar a possibilidade do poder de Deus em nossas vidas. Você ainda fez um contar o testemunho aqui, não gosto de falar muito de mim não, mas eu estava em um determinado lugar, uso ainda, estava eu e minhas esposas. Isso aí foi uma atitude de fé, no versículo 8 agora. E a Bíblia diz que a fé é uma dádiva de Deus. Eu vou ler o versículo antes de falar da palavra. Versículo 8. Porque pela graça foi salvo, ou seja, pelo favor de Deus, com sua misericórdia, pelo favor que você não merece, fomos salvos, certo? Por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, ou seja, não é natural de mim, de você ter a fé, porque eu sou o cara, eu acredito. Não. Você tem fé, o que foi depositado em você. Verdade. Amém. Porque existem pessoas que creem em outras crenças. Mas ele crê. Mas ele tem algo que Deus depositou. Que chama o quê? Fé. Ele pode acreditar em outro Deus. Mas ele sente a necessidade de crer e acreditar em alguém maior do que ele. Tem que ter alguma pessoa que ele possa se ajoelhar e adorar. É uma coisa que é divina em mim e você. É um dom divino. Só que Deus ele nos ensina para que venhamos levar essa fé àquele que nos deu a fé. E a Bíblia nos diz que se não for por intermédio de Cristo, não chega. Enfim, eu estava em um determinado lugar, em Vitória da Conquista, fumando crack, geralmente com minha esposa Maiana, e no meio da galera, e ela, como ela veio dessa linhagem de candomblé, essas coisas todas,
não ajuda religião de ninguém, eu só creio em Jesus. Ela baixou lá o código de Pombagira, sai. E começou, e eu, começou a fazer aquele arruaço, aquela coisa toda, eu vi que era, falei, Deus, e aí, pai? Aí eu fui pra cima dela e me jogou como se fosse daquele que ela parei. Eu falei, bicho, rapaz, eu falei, peraí, vou dar o som agora. Eu cheguei, entrei no outro quarto, me ajoelhei e usei a fé. Não é pelo meu testemunho, é pelo que Jesus fez na cruz. Entenda o mistério da graça. A graça, ela vem e se manifesta nos momentos mais difíceis. Ela não se manifesta no momento que você está de boa, que muitas vezes estamos de boa, e até esquece da graça. Porque nós achamos autossuficientes. Não é na nossa suficiência, é na suficiência de Deus. Está entendendo, gente? Diga amém? Amém. A palavra tem que ser colocada com conhecimento. Que a Bíblia diz assim: rogo por irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentou o seu corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então vamos aprender com conhecimento, amém? Que é através do conhecimento que levamos à salvação. Enfim, aí eu cheguei, fui lá, olhei no quarto, entrei no quarto de Deus, e aí, pai, a tua palavra disse que eu sou mais do que vencedor, sabe? A tua palavra disse que o Senhor derramou teu sangue na cruz, Jesus. Eu não posso aceitar esse demônio que está tirando o mundo, não, meu pai. Cubra-me com teu sangue, perdoa os meus pecados, Jesus. E naquele momento eu senti um alívio de que Cristo estava presente e senti o sangue de Cristo, ou seja, eu entendi que Jesus tinha me perdoado e senti no meu espírito. Vai! Quando eu entrei no quarto, eu disse para a glória de Deus, que eu abri um pano, nossa, tinha um pano que eu entrei, cuidado de me ver, ninguém sequer olhou para mim, não, se afasta de mim, eu falei, agora você vai entender, quem está aqui é o Senhor, se afasta dela agora, vai, e aí, foi a minha capacidade? Não, foi o que Jesus fez na cruz. Foi o que Jesus fez na cruz. Então, o testemunho de Deus, que é Jesus. Deus fala assim: vós sois as minhas testemunhas. Não é na nossa capacidade. E você não pode nada. O próprio Jesus fala que for acerca do reino de Deus em tudo. Sem mim, nada poderei fazer. Verdade. Sabe? Então, cada dia, a nossa alma, ela tem que ser treinada para que possa habituar-se a fazer as coisas que são concernentes ao reino de Deus. Então é por isso que quando estávamos nos nossos pecados e nossas ofensas, Deus ele viu que eu e você não conseguiria superar o pecado, porque o inimigo cada dia mais ele ia colocar, e como coloca até hoje, possibilidades de eu e você se afastar de Deus. E aí Jesus Cristo ele veio e quebrou essas cadeias. Quando ele pagou o preço por toda a vida, sendo ele o Cordeiro perfeito, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, ele destruiu as forças satanás contra nós. Aí o que ele faz? Ele nos ataca no entendimento. Em Efésios também nos fala que revestido de toda a armadura de Deus, a Bíblia fala assim, ó, eu não vou revestir você com a armadura não. Você tem que se revestir. Eu e você temos que buscar no conhecimento. Porque Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Luz, no sentido de Cristo, está dizendo, eu sou o conhecimento que pode te fazer perfeito. Glória a Deus. E o perfeito, claro que você é. Como eu sou pecador? Deus não está querendo dizer que você não vai pecar, não. Você tem o conhecimento, o testemunho de Deus em você, chama-se perfeito. Esse que eu faço, Paulo fala assim, que falo aos perfeitos. E olha que o povo de Coríntios pecava pra cacete, escuta a palavra. Pecava pra caramba, mas eles eram perfeitos porque eles tinham e têm, como você tem, o testemunho de Deus neles. A partir do momento que você passa a ter conhecimento da verdade e do conhecimento de Jesus em nós, o reino de Deus está em você. Amém? Amém? Amém. Agora, cabe a nós aprendermos a ser, vou botar aqui um pouco mais profundo. Aprendemos a sermos submissos aos comandos do Espírito Santo. Amém? Porque, na verdade, esse ministério de hoje não é nem mais o ministério de Cristo, nem dos anjos, e nem de Deus. Porque tudo se resumiu numa pessoa, no qual, por meio de Cristo, foi trazida a nós. Ele fala, eis que não os deixarei órfãos, mas enviarei-vos o Consolador. Então, nada existe pela fé. A própria Bíblia diz, se o meu justo se afastar da fé, está em Hebreus, a minha alma, o meu intelecto, o meu entendimento, não vai ter prazer dele. O que quer dizer isso agora? A partir do momento que eu deixo de crer em Cristo e de entender que Deus ele foi enviado para a salvação da minha e a sua vida, eu passo a ser desagradável a Deus. Você pode cair,
Mas lá no mundo ainda você pode acreditar. Sim ou não? Sim. Por que eu e você ainda estamos vivos e novos livramentos há em nossa vida? Porque preservamos o testemunho de Deus em nós, em meio às aflições. Eu tive situações que eu estava em pânico. Em pânico ali em Porto Seguro, tem uma rodoviária que já conhece, tem uma máquina do lado, você entrar nessa história, no meio da galera ali, todo mundo saiu, sabe o que é aquele pânico? Eu falei assim, a sua graça me basta. Sabe o medo de ver alguém ali me dar um tiro pelas costas, de uma armação, de uma covardia, e eu com droga do lado, com o lado de cá, e eu, sua graça me basta, eu sozinho. Todo mundo partiu, sabia que eu ficava no fone. E eu senti em mim, meu amigo, isso é tão. Deus, ele não te abandona em hipótese nenhuma. Jesus Cristo jamais deixa você só. Você pode estar em qualquer realidade que você estiver. Ele está presente e pronto para te acolher. Ele está pronto para dizer assim, eu te amo. Eu paguei um preço tão alto, você acha que eu vou te abandonar? Você acha que eu vou querer perder a sua alma? A sua alma para mim vale mais do que o mundo inteiro. Glória a Deus. Amém. Então, está no tempo ainda? 1 minuto. Então, o que eu quero dizer para você? Eu vou dar continuidade à leitura. No versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, ou seja, misericórdia, compaixão, piedade, benignidade, Deus que é bom em bondade, que é rico em ser bom para com nossas vidas. Vamos deixar a conversa ler. Que é rico em nossas vidas, que a sua bondade é rica para com nossas vidas, sabe? A sua misericórdia é assim, e Jesus Cristo veio para isso, para que o inimigo não pudesse ter poder na nossa vida. Amém. Glória a Deus. A Bíblia nos fala que você é filho de Deus. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, segundo o conselho que foi formado dentro dele. Segundo o conselho que foi formado dentro dele. Dentro dele. De quem? De Deus. Ele criou em si mesmo, ele aconselhou a si próprio. Quem é que pode aconselhar a Deus? A não ser ele mesmo. Entende isso? Quem sondará do Senhor? Ele é Deus, ele criou os céus e a terra. E tudo que neles existe, todas as galáxias. Então, ele fez tudo pela tua palavra. Então aqui a Bíblia nos ensina que ele nos predestinou em Cristo, antes da criação de todas as coisas. Ele desejou que eu e você fôssemos filhos dele, próximos. Prosperidade está querendo dizer, em termos de grande riqueza e de grandes carros. A prosperidade é você permanecer na sua suficiência. Glória a Deus. Pelo que Deus dá, um pão de cada dia, de uma boa veste que ele pode conceder, sem precipitações. Porque o próprio Jesus fala que não devemos estar agoniados em nada. Então, eu espero que essa palavra ela possa ter entrado em seu entendimento. Que Jesus ele possa trazer clareza nesse amém? Aleluia!